Oi, gente, vamos lá, turma. Tudo bem? Deixa eu organizar aqui onde eu vou ficar. Bom, vamos lá. Nossa aula hoje de reabilitação auditiva. Como faz tempo que a gente não tem essa aula, a gente teve o dia que eu não fui, né? Que era batizado da Lívia. Depois teve mais alguma coisa que eu não me lembro. Aí teve a interrupção por causa do Covid, enfim. E aí até eu precisei me organizar para ver onde a gente parou e o que a gente já tinha visto. Então eu fiz aqui um esqueminha para vocês do que a gente já viu, onde a gente parou, tá? Para a gente se organizar um pouquinho. Acho que vai ficar bem organizado, assim, vai dar para vocês entenderem onde a gente parou, o que está acontecendo. Então, o que a gente já viu até o momento? Então, a primeira coisa que a gente viu foi as filosofias educacionais e terapêuticas, lembram? O slide está no RA. Então, a gente viu lá oralismo, bilinguismo, comunicação total, enfim, tá? Aí depois a gente viu, eu postei para vocês um material completo da suspeita à reabilitação auditiva que eu pedi para vocês lerem. Mas aí, como na outra aula, né, que eu tinha passado esse material, na outra aula vocês falaram que não leram, eu fiz um resumo desse material completo, que tá lá no site, já lá no RA disponível, tá? Depois a gente viu a intervenção fonoaudiológica no primeiro ano de vida, que é o capítulo 55 do Tratado de Audiologia. O capítulo foi postado também no RA e o resumo digitalizado também, que até foi a Alissa que digitalizou o meu resuminho na aula. O tratado que a gente está usando é esse aqui, tá? Que tem na biblioteca certinho. A gente vai seguir esse em grande parte da disciplina de reabilitação auditiva. Então, a gente viu esse aqui, aí depois a gente foi para a terapia fonoaudiológica nos primeiros anos. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai ver bebê, criança, adulto e idoso? Então, a gente começou com os primeiros anos, que é do capítulo 56, e a matéria foi passada no quadro, dia 13/3, se não me engano. Aqui pelos meus registros foi isso, que foi a nossa última aula, dia 13/3, tá? Que eu passei para vocês lá alguns tópicos, desenvolvimento do vocabulário, input, lembra? Teoria da mente, mais alguns outros. Eu coloquei só alguns aqui para não colocar todos, mas então esse material aqui vocês têm no caderno de vocês. Deveriam ter, pelo menos, né? Aí a gente parou, aí teve o isolamento. Então, eu já tinha passado para vocês na sala, a gente dividiu em 3 grupos, lembra? Na próxima aula, cada grupo ia falar sobre aquele artigo que eu achei bem interessante. Então, o resumo também está no RA e esse debate desse resumo a gente vai fazer no nosso retorno, tá? Em sala de aula. Aqui, ó, apresentado quando voltarmos, tá? Aí, na semana passada, eu passei o filme para vocês, The Hammer, e pedi a atividade que é para ser entregue hoje, né? Muito bem, tá? Então, foi isso que a gente viu. E hoje vai ser a aula da continuação da onde a gente parou lá do dia 13/3, que ainda é o capítulo 56 do tratado, tá? A gente vai falar sobre a parte de reabilitação auditiva de bebê, até um pouquinho crianças maiores, tá? É uma aula bem longa, com muita informação, bastante detalhe. Então, eu digitalizei o capítulo todo do livro, vou postar para vocês, sugiro que vocês leiam tudo. Eu vou dar essa aula agora para vocês acompanhando o meu resumo, tá? Que eu também vou disponibilizar, mas o capítulo na íntegra vocês vão ter que ler e vão ter que ter para vocês. Depois eu vou pedir um trabalhinho sobre essa terapia que a gente vai ver hoje, tá? Para entregar daqui uns 15 dias mais ou menos. Tá bom? Vamos lá então? Então, esse aqui é o que vimos até o momento. Vou postar também lá no RA, que acho que vai ficar
bom para vocês se organizarem, tá bom, gente? Então vamos lá para a aula. Aqui, ó, capítulo 56. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui. Eu gosto de fazer assim no Word, que eu acho que fica menos extenso que os slides, tá? Mas se vocês preferirem os slides, vocês me falam, que daí eu consigo... Havia um erro aqui. Consigo jogar para os slides o texto, só que eu acho que fica muito slide, na hora de vocês imprimirem, fica muito extenso. Mas qualquer coisa a gente muda, tá bom? Só me avisar. Então, vamos lá. Então, na última aula do dia 3/3, que eu passei no quadro, eu acredito que a última coisa que eu passei foi esse aqui, preparação das sessões aurorais. Tá? Então, eu vou continuar daqui. Vê se vocês têm isso no caderno. Se vocês não têm, coloquem preparação das sessões aurorais. Se vocês têm, a gente dá continuidade. Então, eu vou falar um pouquinho. Então, a gente vai estudar agora o planejamento terapêutico com base no método áureo-oral, tá? Que é o método mais utilizado para reabilitação auditiva. Ao longo da aula vocês vão entender por quê. Então, para preparar as sessões aurorais, o que a gente deve considerar? A idade da criança e o interesse da criança, tá? Então, é importante que vocês... toda a reabilitação auditiva, vocês vão ver que eu vou falar bastante... É um trabalho conjunto com os pais, tá? Até os módulos de terapia que a gente vai ver agora, vocês vão ver que vai ter, assim, sempre conversar com os pais, sugestão para os pais do que a gente trabalhou na sessão. Então, é um trabalho conjunto. Se o pai, se a mãe ou o responsável não tá junto, não tá ligado nessa terapia, não vai dar certo. Porque a terapia de reabilitação auditiva, a família tem que ser muito presente, muito prestativa, fazer muita atividade em casa. Então, isso vocês têm que avaliar já no começo, quando inicia o tratamento de uma criança de reabilitação auditiva, tá? Então, tem que considerar o interesse da criança. Isso a gente já faz em quase todas as terapias, né? A gente pergunta, ou deve perguntar para os pais, do que ele gosta de brincar, qual que é o interesse maior dele? Ele gosta de pescaria, ele gosta de corrida de carro, ele gosta de desenho, ele gosta de tecnologia, porque isso vai facilitar a gente a criar o vínculo com a criança e no próprio evolução da terapia. Né? Quando a gente faz alguma coisa que a criança gosta, a gente vê no olhinho dela o quanto ela se anima, o quanto ela gosta de vir para a sessão. Né? Então, isso tem que ter um cuidado, principalmente quando se fala em reabilitação auditiva, tá? Considerar a rotina da família, os eventos, os objetivos, as preocupações, tudo isso eu tenho que considerar também, tá? Fazer atividades selecionadas, então eu tenho que deixar minhas atividades ali prontas, elaboradas direitinho, selecionar de acordo com a idade da criança, o gosto da criança e tudo mais, tá? TP é terapeuta, tá? A terapeuta reforça a participação da família, então a terapeuta vai expor metas, vai iniciar uma atividade, os pais vão dar continuidade em casa, vai perguntar o que os pais estão achando da atividade, do tratamento, do tipo da terapia, tá? Então a sessão ela tem que ser totalmente flexível e adaptável à rotina dos pais, ao local onde os pais trabalham, onde os pais moram, enfim, tá? Então, isso que eu falei antes, os pais têm que estar totalmente junto com a fono, tá? Então, a sessão auroral, o método auroral, o que ele vai fazer? Ele vai focar na audição, na fala, na linguagem, na cognição, na comunicação e no comportamento, tá? Então, todas as sessões vão focar isso, na audição, no sentido da audição, da fala, da linguagem, da cognição, comunicação e comportamento. Eu tenho que focar nisso, eu não posso esquecer de nenhum desses itens aí, senão eu não vou conseguir fazer um bom trabalho terapêutico com essa criança, tá? Então, aqui, isso foi, eu acredito que foi falado na última aula,
que é o que eu tenho anotado, mas eu não lembro se deu tempo de passar essa preparação das sessões aurorais. Então, se foi passado, falei de novo agora aqui, e se não foi, tudo bem, ótimo então. Alguns estudos mostram um resultado positivo na criança que é realizado o implante coclear pré-lingual, né? Ou seja, antes de começar o desenvolvimento da linguagem, antes dela adquirir essa linguagem, que é feito, né, nos primeiros meses de vida, aí até os 6 meses mais ou menos. Lembra que eu falei para vocês lá na aula de emissões otoacústicas com relação ao diagnóstico precoce, a intervenção que tem que começar a partir dos 6 meses. Então, por isso é importante toda essa fase de diagnóstico, teste de orelhinha, BR e tal, porque quanto antes a criança colocar o implante coclear, maior será o benefício, melhora a reabilitação e o desenvolvimento da comunicação dela, tá? Mas vamos ter um pensamento, um olhar crítico aí, que não é fácil, porque até a criança fazer o teste da orelhinha, aí ela não passou, vai fazer o BR, aí repete o BR, aí tem que ir para um setor de alta complexidade, ver se segue os pré-requisitos do implante, ir numa fila de implante coclear, realizar a cirurgia, ligar o equipamento, né? Então, 6 meses passa voando, né, gente? Então, a gente tem que considerar tudo isso. Mas quanto antes a criança tiver esse implante, melhor, tá? Então, o diagnóstico definido, uma tecnologia de alta qualidade que a gente tem hoje, né? E uma rápida intervenção fonoaudiológica na criança, eu vou ter o quê? Eu vou maximizar essa audição e a linguagem, vou aproveitar o que tem nessa criança de audição e de linguagem, e isso é imensurável para a experiência de vida dela, tá? Então, eu tenho esses 3 fatores aqui, o diagnóstico definido, a tecnologia auditiva e a rápida intervenção, é o que eu vou provavelmente ter sucesso na minha terapia, tá? Então, o método áureo-oral, ele é uma das opções do tratamento fonoaudiológico de crianças, né? E o mais utilizado, certo? Então, é um conjunto de metas, técnicas e estratégias, condições e procedimentos que promove a construção da linguagem por meio da função auditiva. Então, o meu foco vai ser na audição. Vocês vão ver que as terapias, as sessões, elas são focadas muito em expressão facial, em reforço positivo, em a prosódia da minha fala, o ritmo da minha fala, né? Porque o foco da áureo-oral é justamente essa função auditiva, tá? Então, aqui eu coloquei uma parte ali do capítulo que fala assim: por meio do brincar, permite-se o acesso ao simbólico e a um verdadeiro diálogo interdisciplinar. Processa a organização do indivíduo, nasce e desenvolve-se a linguagem, dá-se o aprendizado do conhecimento do mundo. Deixa eu arrumar aqui já para ficar certinho para vocês, tá? Então, é isso, gente. Lembra que eu falei na sala? A gente tem que brincar, criar todo um contexto lúdico para a criança, porque esse brincar com qualidade, né? O brincar com um planejamento terapêutico, isso que vai ligar o botãozinho da criança para o desenvolvimento da linguagem, né? Isso que faz com que ela tenha aí uma boa performance e comece a ter uma comunicação com as pessoas, tá? Vamos lá. Eu preciso ter uma constante avaliação das habilidades da linguagem e da audição, tá? Para eu ver como que tá, o que é que a criança já faz, o que a criança já sabe, o que a criança ainda não tem desenvolvido. Eu preciso desses dados para guiar, né, a minha terapia. Então, por mais que a criança já tenha feito BERA, emissões, mas com o passar da minha terapia, com o passar do tempo ali, eu preciso reavaliar ela, ver como que tá a questão do implante, se tá certinho, se tá regulado, enfim, tá? Porque isso que vai direcionar a minha meta e o meu trabalho terapêutico,
tá? Porque às vezes a gente fica tão focado na sessão terapêutica, em planejar a terapia, mas espera aí, como que tá essa questão aí das funções auditivas, das habilidades auditivas? Como que tá esse implante? Como que tá essa cognição, né? O que a criança já vocaliza, o que ela não vocaliza, enfim, tá? Então eu tenho que cuidar dessa parte aí, tá? Aí, a linguagem incidental, que eu comentei para vocês um pouquinho na sala de aula, na última aula. Lembra que a criança, a gente até falou dos palavrões, né, que as crianças aprendem rápido. Por quê? Porque a linguagem incidental, que é aquela que se dá de maneira espontânea e natural, é o que a criança como que eu vou falar? É o que a criança mais consegue agregar para ela. É o que ela mais aprende, o que ela mais consegue inserir na vida dela. Quando você fala uma coisa de maneira totalmente espontânea, ela escuta e, opa, gravei e vou falar. E aí quando eu repito e a mãe e o pai dão risada ou falam para não falar, aí pronto, aí ela não vai parar de falar aquilo, tá? Então, lembrar dessa linguagem incidental, que é a mais eficiente e é a que se dá de maneira espontânea, tá? Deixa eu só abrir aqui o material onde eu tô. Aqui. Aí o método ainda oral, ele requer sofisticadas habilidades auditivas. Então eu tenho que chamar a atenção da criança, explicar, usar um roteiro, tá? Tudo isso na minha sessão vai ajudar bastante. IC, implante coclear, tá, gente? Então aqui, o implante coclear, a cognição que essa criança já tem, a qualidade de habilitação, a participação da família e a comunicação no pré-cirúrgico, né, antes do implante, isso trará grandes benefícios. Então, eu não posso esconder da família a cirurgia, quais serão os cuidados pós-operatório, como vai ser, que o implante coclear fica aparecendo. Uma vez eu conversei com uma família que o menininho usava implante e ela não aceitava o implante ficar aparecendo. Ela falou que ninguém falou para ela que ia ficar assim. Ninguém mostrou uma imagem, uma foto para ela. Ela achava que a cirurgia ia ser lá dentro do ouvido, que ninguém ia saber que a criança tinha implante coclear. Então, tudo isso a gente tem que cuidar nesse processo aqui de implante, ou mesmo o aparelho auditivo. Vocês vão ver que várias vezes eu vou falar aqui do implante, mas pense em implante e pense em aparelho auditivo também, que é a mesma coisa. Às vezes a criança não tem essa surdez profunda, onde só o implante vai ajudar, mas a criança que usa o aparelho, que é indicado o uso de aparelho também, às vezes a mãe e o pai têm um preconceito do aparelho, o que as outras pessoas vão falar, ou ainda o que essa criança vai sofrer, né, gente? Porque a gente sabe que o mundo é cruel hoje. Então, mas o quanto deixar mais claro para essa família, melhor, tá? 3 anos e meio. Essa idade aqui, o cérebro tá a 1000 por hora, tá? O cérebro tá passando por uma plasticidade neural, assim, fantástica. Então, ele tá passando por extraordinárias mudanças. É o período sensitivo do desenvolvimento pro aprendizado da linguagem. 3 anos e meio, tá? A Luísa tem 4 anos, né? 4 anos e 4 meses. E eu lembro que o ano passado foi o grande divisor, assim, a evolução da linguagem dela, do vocabulário, de como ela começou a usar as palavrinhas nas frases, né? E como ela aprende rápido. Atividades de escrita, de leitura, ou atividades mesmo de jogos, né? A habilidade que a criança tem nessa fase é enorme, assim, fantástico. Por isso que ela aprende uma segunda língua nessa fase de idade aí muito rápido, tá? Então, 3 anos e meio. Por isso que é importante a criança já estar protetizada ou com implante antes dessa idade, né? Para ela já chegar e com 3 anos e meio, já com um bombardeamento de informações. Agora, se ela é protetizada e colocada em implante depois dessa idade, ela perde essa fase aí que é bem
rica de conexões neurais, tá? Exposição a palavras repetidas. Deixa eu arrumar aqui. Exposição a repetidas palavras audíveis e inteligíveis, música, leitura, rima, conversação, histórias. Isso que resulta em conexões neurais, e isso que vai gerar o surgimento das primeiras palavras e de outras e futuras palavras, tá? Então, é bem aquele desenho, né? Aquela imagem que a gente tem da fono falando sem parar, dando entonação de voz, música, leitura, expressão facial, fazer teatro, rima. Isso que vai dar o enriquecimento para a criança desenvolver a linguagem, tá? Tem que ser assim. Por isso que para trabalhar com crianças e a área de reabilitação auditiva, não é qualquer pessoa que consegue, porque é difícil, é cansativo, é desgastante, porque você fica falando o tempo todo, gesticulando, tem que estar de frente para a criança. Então, assim, não é fácil, tá? Não é fácil. Mas tendo uma boa capacitação aí, bastante conhecimento, é incrível como a criança evolui, tá? Cuidar com a quantidade e qualidade das primeiras informações, então isso é bem importante. Eu tenho que ter esse bombardeamento, né, de figura, de exposição e tal, mas no início eu tenho que cuidar, senão a criança fica às 11 mesmo, tá? Então eu tenho que cuidar com a quantidade e qualidade das primeiras informações. Usar o implante coclear ou o aparelho, né, o máximo possível, porque isso eu estou estimulando o nervo auditivo, eu estou estimulando córtex cerebral, cérebro mesmo. Então, isso tem que cuidar. Às vezes, a gente vê a criança indo para a sessão de terapia com a fono, aí na recepção a mãe coloca o aparelho. Gente, difícil, né? Aí você tem que chamar a mãe, chamar o pai e falar assim, ó, é o tempo todo, o máximo de horas que conseguir. No início, quando é feito o implante ou o aparelho, a gente recomenda assim, começa usando 2 horas, vai aumentando com o passar dos dias. Mas depois que já está adaptado, já passou esses 30, 60 dias aí, a criança tem que usar o tempo todo. Porque se ela só usa na sessão de fono, gente, 30, 40 minutos, 1 hora no máximo, né? Olha quanta informação ela está perdendo durante o dia, durante a semana, durante o mês. Né? Então, isso tem que ficar bastante, assim, insistir com os pais, tá? Ajudar os pais a cuidar do aparelho, trocar pilha, eles têm que saber manusear. A criança, dependendo da idade, também tem que saber manusear, tá? E o implante é a mesma coisa. Então, vamos lá. O acesso acústico para o cérebro e a linguagem incidental, que foi essa que eu falei antes, ela refere 90% do conhecimento obtido pelas crianças, tá? Então, eu tô com uma tecnologia aí, eu tô com um implante, com um aparelho de boa qualidade, e essa linguagem incidental que a criança é exposta, eu já tenho 90% do conhecimento que é obtido pelas crianças, tá? Progresso do implante coclear, os fatores da criança, os fatores tecnológicos e os fatores ambientais. Então, isso tá lá na página, deixa eu colocar aqui para vocês, página 443 do capítulo, tá? Então, são os 3 domínios que vão predizer o progresso após o implante coclear, os fatores da criança, tecnológico e ambiental. Os fatores da criança, então eu vou ver nessa criança, deixa eu descer aqui. Se ela tem algum distúrbio de processamento auditivo central, se ela tem dificuldade de aprendizagem da linguagem, se ela tem dificuldade de aprendizagem, como que é o nível do suporte familiar. O pai fica viajando, ele trabalha lá no Mato Grosso, ele viaja, eu fico 1 mês lá e volta 1 vez por mês. A mãe é enfermeira no hospital e trabalha 24 horas direto de plantão. Eu preciso saber isso, preciso saber como é esse suporte, quem fica mais com a criança, quem vai conseguir dar continuidade às atividades que eu faço em terapia, tá? As possibilidades educacionais,
eu ia falar antes de começar a aula e acabei esquecendo. Por que eu resolvi passar o filme para vocês, o The Hammer, né? Porque alguns filmes que eu assisti, esse é o que mostra assim, a dificuldade do deficiente auditivo, da pessoa num ambiente regular, né? Numa escola regular, e quando ele vai para um ambiente onde todas as pessoas, ou a maioria delas, tem a deficiência auditiva como algo em comum. Então, eu acho que esse filme, ele dá essa visão pra gente, de entender a pessoa. Porque a gente, como fonoaudiólogo, a gente fala o quê? Não, ela tem que ir para um ambiente regular, uma escola regular, ela tem que ter esse contato com pessoas que, né, falantes, ouvintes e tal. Mas quando a gente olha o deficiente auditivo, a gente muda um pouquinho alguns conceitos, né? E lá fica bem claro o quanto ele sofria de exclusão, de rejeição, o quanto era difícil para ele, tanto na parte de aprendizagem, né? Aquela cena que mostra bem a intérprete dele tentando interpretar por Libras, e o professor falando para o quadro, nem olhando para ele, ele mal localizado na sala. E aí depois ele vai para uma faculdade que tem todo esse suporte, que as pessoas conversam com Libras. Então, como muda a vida e a qualidade de vida da pessoa. Então, isso a gente tem que considerar. Então, aqui, possibilidades educacionais, onde essa criança está inserida, qual escola, qual que é a abordagem que a escola utiliza. Eu tenho intérprete lá, eu tenho Libras, a professora está capacitada, então tudo isso eu tenho que cuidar, tá? Os fatores tecnológicos, né, gente? Então, os fatores tecnológicos vai incluir qual que é a tecnologia, desculpa, desse aparelho, desse implante, e os ambientais, né, que toda essa parte aí externa, vamos falar assim, o que o ambiente, como que é o ambiente que essa criança está inserida, tá? As habilidades auditivas, aqui, as habilidades auditivas de detecção, discriminação, reconhecimento e compreensão é o que vai fazer com que seja, é o que vai desenvolver, né, a fala dessa criança, a comunicação. E além dessas 4, a gente tem a memória auditiva, que é extremamente importante. Por quê? Porque a criança vai ter primeiro essa observação, esse contato com alguma palavra, com alguma fala, vai processar essa informação, esse vocábulo novo, vai guardar com ela lá na caixinha da memória, e quando ela quiser usar isso, ela vai recorrer a essa palavra e vai começar a utilizar. Parece tão simples, né? Mas não é. Tá? Mas é assim que funciona a memória auditiva. Então, a criança, ela escuta uma vez, ela observa, ela processa, ela guarda e aí ela usa, vai lá na caixinha e pega a palavra ou a vocalização, ou enfim, para usar no momento que ela ache oportuno de utilizar essa palavra aprendida, tá? Vamos lá. O objetivo mais desafiador desse método auroral é o quê? É a integração biopsicossocial da criança num ambiente natural, que é o desafio de qualquer terapia de linguagem, terapia de reabilitação auditiva da criança, né? Então, o que a gente quer? Nosso objetivo final é o quê? É dar alta para a criança, porque ela já está pronta para conviver em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, se virar sozinha, ser independente, né? Então, é essa integração aí da criança na sociedade. Esse é o objetivo desafiador para nós, fonoaudiólogos. Aí, a gente tem um processo terapêutico que é sugerido nesse capítulo. Ele é sugerido em 7 módulos, tá? Os 3 primeiros módulos é mais utilizado para criança pequena, vocês vão entender por quê. E do 4 ao 7 já crianças maiores, tá?
Então, esse processo terapêutico em 7 módulos, eu queria que vocês abrissem agora o capítulo para vocês irem acompanhando comigo. Deixa eu ver se eu tenho aqui ele, que eu acho que vai ficar capítulo 56 ali. Eu tenho o resumo e aqui eu tenho ele digitalizado. Vamos virar aqui. A gente vai lá para a página. Ai, gente, é muita coisa, né? Eu tô com o capítulo impresso aqui, o livro de um lado, o capítulo digitalizado. Não tem como não se perder, é muita coisa. Vamos lá. Aqui, ó. Módulo 1. Vou aumentar um pouquinho. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Preparação das sessões aurorais, ó, que a gente tinha visto. E módulo 1. Tá? Vou me jogar pra cá. Isso. Então, vamos lá, acompanhando esse material, tá? Como tá digitalizado, eu acredito que não precisa vocês imprimirem, né? Mas quem quiser ir riscando, quem gosta, né, de escrever, eu sei que a Vivi gosta de imprimir, então imprime aí para ir anotando. Então, o módulo 1, metas terapêuticas selecionadas para o trabalho auditivo, tá aqui, tá? Então, vocês vão ver que os módulos, todos os 7 módulos, eles vão dividir nessas funções aqui: audição, fala, linguagem, cognição, comunicação e comportamento. Todos os módulos vão ter esses tópicos. E em cada tópico vai estar descrito como eu devo trabalhar nesses itens, tá? Então, eu prefiro agora, nesse momento, a gente ter essa visão completa aí. Vocês vão ver que eu não coloquei tudo, né? Porque ia ter que copiar tudo. Então, eu tô mostrando o capítulo para vocês. E prestem atenção, porque a atividade que eu vou passar para vocês entregarem vai ser planejamento terapêutico com base nesses 7 módulos. Tá? Então, vamos lá. Módulo 1 aqui. Metas terapêuticas selecionadas para o trabalho auditivo. Então, na audição, o que eu vou fazer nesse módulo 1, né? Que seria o início da minha terapia. Então, eu vou, na audição, detectar sons ambientais e da fala, com ênfase nos sons de Ling. Lembra os sons de Ling? Eu dei para vocês na aula passada. Localizar os sons apresentados em ambos os lados. Opa. Aqui. Vamos subir aqui, ó. Reconhecer várias características de vozes respondendo adequadamente. Vou aumentar um pouquinho, né, para vocês. Atender a músicas. Então, esse é o meu primeiro foco no item de audição no módulo 1. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu quero que vocês comecem a pensar o que eu posso fazer aqui na primeira sessão. Detectar sons ambientes e da fala, né? Então, eu tenho que fazer uma estratégia para fazer isso. Então, eu posso... Sons ambientais, que pode ser? Pode ser o bater da porta, pode ser... O que mais, gente? O toque do celular, o toque do telefone. Então, sons ambientais. Ou o próprio carro... né? Aí você vai ver lá na clínica que você trabalha o que você tem de som ambiental para mostrar para a criança. E sons da fala, então eu posso começar com um simples oi, ou falando o nome da criança, né? E sons de Ling, tá? Que é os sons do Ling que a gente faz aqueles 6 sons. Localizar os sons apresentados em ambos os lados, né? Então pego um chocalho, coloco no lado direito, no lado esquerdo, em cima, atrás, para ver se ela identifica ou começa a estimular isso, tá? Reconhecer várias características de voz, respondendo adequadamente, atender a músicas. Então, aqui eu já posso fazer uma historinha, aí aproveitar essa historinha e cantar a música da historinha, mostrar a voz, uma voz aguda, uma voz fininha, que é da Chapeuzinho Vermelho, e depois a voz do Lobo Mau, fazendo a voz mais grave, mais grossa.
Então aí, gente, a gente tem que deixar a nossa criatividade borbulhar, ferver, tá? Porque tem que ser muito criativo mesmo, tá? E aí na questão da fala, então eu vou começar a aumentar o repertório dos sons vocálicos. Lembrem que aqui é o início da terapia, tá? Então lá no comecinho a criança não tem quase nada de linguagem, quase nada de comunicação, quase nada de fala. Então é o começo do zero mesmo. Pensem que tudo aquilo que acontece de forma natural numa criança ouvinte é que vocês têm que provocar. Por isso que a criança vai para fono, por isso que o nosso trabalho é maravilhoso. Porque a gente tem que provocar isso na criança, a gente vai desenvolver a linguagem de uma criança, olha que coisa mais linda, né? Então, e a gente tem que fazer isso bem feito, né? Senão as crianças não precisam da gente, não precisam, fica em casa, né? Deixa que o pai e a mãe estimulam. Então, a gente tem que estudar muito mesmo para desenvolver a linguagem e a fala de uma criança, tá? Então, eu vou na fala aqui, eu vou aumentar o repertório dos sons vocálicos. Então, eu comecei com oi, agora eu vou falar tchau, agora eu vou falar e aí, posso fazer ai, 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 quando machuca o dedo, né? Ui, 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 enfim. Sons vocálicos, os sons pequenininhos, sons de vogais, né? Porque isso ele não tem ainda. Experienciar e explorar suas próprias vocalizações, encorajando o balbucio e as brincadeiras vocais. Foi isso que eu falei, né? Do ai, 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 ui, 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 oi, enfim. Tudo isso de maneira muito divertida. Produzir uma variedade de suprassegmentos, que é isso. Aí na linguagem, manter brincadeiras vocais prazerosas com os membros da família e terapeuta, propiciando a audibilidade das características prosódicas da fala, duração, velocidade, frequência, intensidade, acentuação e entonação, né? Então, aí entra a participação dos pais. Então, eu já posso ter, por exemplo, um livrinho dos pais ou da própria criança e lá colocar atividade diária para eles fazerem, né? Posso fazer um joguinho com som vocálico, uma musiquinha, e aí entra aqui a prosódia da fala, nesse módulo 1. Então, eu posso bater, né, no ritmo da música, dançar, mexer as mãos, falar com entonação, subindo, descendo, né? Tudo isso é importante. Desenvolver a atenção auditiva, começar a relacionar alguns dos sons com onomatopeias. Então, a gente pode usar aqueles pianinhos que tem dos bichinhos, posso usar fantoche, posso usar os próprios animais, né, de pelúcia, de plástico, enfim, e fazer esses sons e dar essa atividade para continuar em casa, enfim. Encorajar a vocalização para desejos e necessidades, né? Então, eu tenho que começar a criar aí na criança que ela comece a expressar o que ela quer, o que ela não quer, né? Ela tem que começar a se comunicar. Incentivar o comportamento de chamar e se despedir dos brinquedos, né? Então, dá tchau para a vaquinha, vamos dar tchau para o cachorro, vamos dar oi para o cachorro, tudo isso. Encorajar a vocalizar, vocalizar mais frequentemente com a intenção de fazer as ações acontecerem, auxiliar a desenvolver habilidades pragmáticas e linguagem social. O que é habilidade pragmática? Acredito que vocês já sabem isso. A linguagem pragmática é a linguagem que a gente interage com o outro. Então, é a linguagem pragmática, é isso. Por exemplo, o autista tem dificuldade na linguagem pragmática, ele não se comunica com o outro, ele não tem esse contato, ele não tem contato visual, enfim. Então, essa habilidade pragmática é minha relação com o outro. Linguagem social, aprendida por meio da conversação, tá? Garantir o alto nível de conhecimento em linguagem rica e interessante. Aí a gente vai para a cognição, imitar expressões faciais, compreender situações de causa e efeito, mover um obstáculo para encontrar um objeto escondido, antecipar eventos na rotina familiar. Comunicação, desenvolver a atenção, manter apropriado o contato visual com aqueles com quem está interagindo, manter o foco em um brinquedo ou outro objeto. Comportamento, aí no comportamento aqui, esse comportamento, esse item, vocês vão ver que só vai ter no módulo 1,
Por quê? Porque é o começo da terapia. Então, no começo da terapia, eu tenho que considerar o comportamento da criança, o que ela já traz para mim, o que ela já tem de linguagem, de vocalização, o que ela traz para mim, né? Eu tenho que considerar esse comportamento da criança. Mas depois, nos outros módulos, eu não preciso tanto considerar esse comportamento, porque eu já estou trabalhando com ela, eu já levantei essas informações no módulo 1. Então, o comportamento nos outros não é tão importante, não é tão trabalhado, porque eu trabalho mais no módulo 1 mesmo. E outra coisa que vocês têm que pensar aqui, que fala sobre esse comportamento, que a gente tem que ter sempre um plano B, né? Eu até coloquei lá no resumo. Porque às vezes você prepara vamos pensar, você preparou lá uma atividade com balão, estoura o balão, e aí tem uma figurinha dentro, uma figurinha de animal, e a criança tem que fazer o barulho do bichinho e tal. Mas essa criança, ela sofreu um trauma com balão algum tempo atrás, e ela não suporta balão. E aí? E vocês não sabem disso. A hora que vocês mostrarem o balão, estourarem o balão, ela vai fazer um chororô, ela vai querer sair correndo, né? Então, por isso a importância de uma boa anamnese com os pais, ou de perguntar todos os dias das sessões o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele tem interesse, o que ele tem trauma. Cachorro. Às vezes você acha que toda criança gosta de cachorro, mas essa criança foi mordida por um cachorro e morre de medo. Você não vai poder falar cachorro na sessão, né? Então, tudo isso tem que considerar. Então, nesse comportamento inclui tudo isso. Então, se a criança não quer fazer, aqui ó, as sessões aparecem ir por água abaixo, ela perde esse interesse, ela não quer mais te ver, ela não quer mais ir para a sessão, isso é péssimo, tá? Então, você tem que ter sempre uma carta na manga, um plano B, senão não vai dar certo. Aí, a gente continua aqui, como salvar então essa sessão? Então, aqui é importante o quê? Os pais, né? Que eu já comentei, tá? Então, você vai ter que, ó, mudar a atividade, oferecer, a gente sempre sugere assim, mostra 2 brinquedos e pergunta para a criança qual você quer, qual você prefere. Cantar uma musiquinha, brincar. Aí aqui, gente, vai ter várias dicas, eu não vou ficar falando uma por uma aqui, senão essa aula vai ficar muito comprida, vocês não vão me assistir, eu vou ficar falando aqui para as paredes. Tá? Então, aqui tem várias dicas, esse capítulo é maravilhoso, tá? Ó, olhar um livro, assistir uma TV imaginária, desenhar o papel de alguém, pescador, piloto, tá? E aí aqui, por isso que vocês vão precisar perguntar para os pais o que elas gostam, né? Qual que é o interesse maior. Então, gente, aqui eu fiz um resumo para vocês de todos esses módulos. Olha só. Aqui. Tá todos os módulos, do 1 ao 7, a fundamentação aqui e todos esses itens que a gente falou do módulo 1, todos os módulos como que é trabalhado. Ai, sou muito querida, né, gente? Fala sério. Então, olha só. A fundamentação aqui do módulo 1 é a prosódia, que foi o que eu falei, a questão da entonação, da música, porque alguns autores afirmam que a prosódia, ela é inseparável da linguagem, né? Porque eu preciso ter essa prosódia, esse ritmo, esse tipo de falar, ele está ligado diretamente à fonologia, aos sons que os foneminhas fazem, né? Então, eu tenho que trabalhar isso no deficiente auditivo. Ele tem que saber esse ritmo. Algumas crianças com deficiência auditiva, você vê que elas têm uma linguagem bem sem ritmo, bem sem prosódia, e outras já não, outras já falam mais natural, mais perto do natural possível. Por quê? Porque foi trabalhada essa prosódia, provavelmente, tá? Então, aqui eu tenho o módulo 1, que a gente já conversou, e no final de cada módulo, a maioria deles vai ter essa sugestão aos pais aqui, ó, tá? Aqui no módulo 1 tem essa sugestão aos pais, eu esqueci de colocar aqui, mas tem no módulo 1. Então, por exemplo, aqui vou falar algumas que tá no capítulo. Usar o implante coclear durante todo o tempo, manter a tecnologia da sua criança funcionando,
promover acesso a sons claros e consistentes, minimizar o ruído de fundo. Então, você está fazendo uma atividade com a criança lá no tapete da sala, está brincando com ele, está fazendo a atividade da fono, desliga a TV, desliga o liquidificador, o ventilador barulhento, né? Então, tudo isso os pais têm que cuidar. Criar um ambiente acústico favorável, facilitando, assim, as respostas aos sons dessa criança, tá? Aí, gente, lá no capítulo, no módulo 1, tem todas as técnicas, essas técnicas aqui, ó. Então, e aí cada módulo vai ter técnica. Técnica de destaque acústico. O que você vai fazer aqui? O que a gente vai usar para destacar esse som, para tornar mais fácil para a criança, sabe? Técnica para escutar no silêncio. Aí eu tô aqui lá na minha cola. Cadê o do silêncio? Aqui, técnica para escutar no silêncio, lá na página 453. Você tem que privilegiar o silêncio, tá? Às vezes a gente fica muito ansioso e não dá esse tempo de espera para a criança. Você faz esse bombardeamento, enche a criança de informação, aí você fala, nossa, eu terminei a sessão e ela não falou nada. Mas será que você deu tempo para ela falar? Você deu esse tempo de espera? Porque eles demoram, a cognição deles é mais lenta. Então, às vezes você fala, contou uma historinha. E aí, o que você achou da historinha? E ele demora para falar, e você, achou legal, né? Então, você tem que dar esse tempo aí para a criança responder. Técnica de prontidão para escutar, coloquei aqui para vocês, tá? É manter a atenção nas brincadeiras por um suficiente período de tempo, concentração absoluta. Técnica de pausa, que é esse esperar, responder, eu falo, ele responde, que entra lá na teoria da mente que a gente viu na aula passada. A técnica de sussurro. A técnica de sussurro também é importante você brincar de sussurrar, de cochichar, para a criança ver o ar saindo, sentir essa vibração, tá? A técnica de fechar o olho, brincar, vamos fechar o olho, vamos imaginar. Então, tudo isso, gente. Técnica de brincadeiras vocais, faltou uma aqui. Vamos colocar aqui, técnica de fechar o olho e técnica de brincadeiras vocais. Então, gente, a minha sugestão é que assim, ó, vocês olhem esse quadro aí que eu fiz de resumo, mas aqui eu só coloquei o título, o tópico principal. E aí vocês vão acompanhando lá no capítulo completo, tá? Técnicas de brincadeiras vocais, então a prosódia, a entonação de voz agradável, fazer esse feedback assim, de melodia, de expressão, tudo isso aqui, tá? Mas cadê aqui? Tá faltando também técnica de repetição. Olha só, não sei o que aconteceu, acho que eu excluí sem querer. Técnica, que eu já tinha escrito tudo. Técnica de repetição também entra nesse módulo 1. Tá? Que é, como o próprio nome diz, repetir. Tá? Então, esse módulo 1, ó, ele é o mais complexo, né? Porque é o início. E lógico que assim, esse módulo 1, quanto tempo vai? Bastante, gente. Esse módulo 1 aí pode ser o ano inteiro, 6 meses, vai depender da criança, do desenvolvimento da criança, tá? Aí o módulo 2, vamos ver aqui no nosso quadro. Eu vou pelo resumo para não ficar tão puxada essa aula, tá? Essa aula aí, gente, essa aula do capítulo 56, essa parte de reabilitação auditiva de bebê e criança, é um mês, assim, praticamente, tá? Então, por isso que eu vou passar essa atividade para vocês para daqui uns 15 dias, espero que a gente já tenha voltado, porque é uma aula bem complexa mesmo. Semana que vem eu não vou gravar a aula para essa disciplina, tá? Porque é bem puxada essa aqui. Módulo 2, então também vai ter todos os tópicos de audição. Então aqui eu já vou começar a encorajar respostas aos sons, aumentar na fala, aumentar o repertório, consoante, vogal, linguagem, incentivar a vocalização,
cognição, aumento gradativo de complexidade. Então aqui eu vou imitar a expressão, aqui eu já tenho que deixar um pouquinho mais difícil as atividades para desenvolver o cognitivo dessa criança, tá? Incentivar comunicação, incentivar o riso, vocalizações. Comportamento aqui, por que tá esse xizinho? Que foi o que eu falei. O item comportamento, não que a gente não considere nos outros módulos, mas o foco maior é no primeiro módulo, né, para eu conhecer o comportamento dessa criança. Depois não é tão importante assim, não preciso trabalhar isso, porque daí eu já conheço a criança. Como eu falei, esse módulo 1 vai 6 meses, 1 ano tranquilamente, tá? Aí a gente tem a técnica de aproximação, que eu tenho que sentar no lado da criança, no mesmo nível, falar sempre de frente, né? Tudo isso vai facilitar as pistas auditivas que eu dou para ela. Porque a criança deficiente auditiva, ela acaba fazendo leitura labial meio que inconsciente, né? Sem perceber que está fazendo, sem aprender a fazer. Porque é o recurso que ela tem, ela se apoia mais no visual, porque ela não tem o auditivo. Então, é importante você ficar falando de frente, tá? Técnica de versão bimodal, que a gente chama de sanduíche auditivo, que é auxiliar a criança a tirar esse apoio de leitura labial e ficar mais na fala. Então, às vezes eu tampo a minha boca na sessão para ver se ela está me ouvindo, se ela consegue me entender. Eu tiro esse apoio dela, tá? Técnica de imitação direta, que é a imitação mesmo eu imitando ela, ou eu peço para ela me imitar, agora é a sua vez, agora faz aí, fala alguma coisa para eu imitar, né? E aí entra várias brincadeiras, vários jogos que pode fazer, tá? E nesse módulo também tem a sugestão aos pais, tá? Módulo 3. Então, eu vou ter aqui rimas infantis, aí eu já começo com rima, então olha como aumentou a complexidade aqui, né? Então, que rima com cola, mola, que rima com... Me ajudem. Que rima com faca, vaca, o nome do paciente é João. João que come pão, sabe? Começa a brincar assim para fazer essa rima, para ele entender que as palavrinhas podem ter som parecido, que ele tem que brincar com isso, né? Então, tudo isso é importante, tá? Compreensão de frase, entregar a leitura diária, então dar como atividade de leitura diariamente para essa criança. Lembrando que aqui até o módulo 3 é crianças menores, depois já começa crianças maiores. Por isso que eu falo para vocês, os módulos duram bastante tempo, né? 1 ano, 6 meses, imagina. A criança começou aqui, vamos ser otimista e pensar que ela começou com 1 aninho, ela começou esse módulo 1. Então, ela vai ficar mais ou menos até uns 2 anos aqui mais uns 2 anos e meio, 3 anos, e aí ela já consegue ir para os outros módulos. Sendo otimista, pensando na criança que foi protetizada antes de 1 ano. Foi protetizada precocemente, tá? Então, a fala aqui no módulo 3, encorajar emissões espontâneas, onomatopeias e vocábulos simples na linguagem, ampliar o significado das onomatopeias, responder adequadamente sim e não. Então, a gente tem que inserir isso na criança, o sim, o não, ela responder, ela ter essa opinião própria, né? Na cognição, desenvolvimento da audição e da memória imediata, relacionar objetos a fotos, né? E foram no shopping, trouxeram um panfleto de uma loja das Americanas ou um papel do McDonald's, e trabalhar isso com essa criança, sabe? Relacionar isso ao local, ao que comeu, ao que viu, enfim. É bem contextualizado sempre o trabalho com deficiente auditivo, tá? Comunicação, propiciar evolução na troca de turnos. Lembra que eu falei em sala? A criança tem que aprender que você fala, você pergunta e ela responde. E ela tem essa troca contigo, e ela pergunta e você responde, né? Então tem que entender.
tá? Técnica de conjunto fechado, é isso no módulo 3. Técnica de conjunto fechado vai facilitar o desenvolvimento das habilidades auditivas. Eu vou descobrir que escutar com significado é melhor para compreender, tá? Técnica do conjunto intermediário. Aí eu começo a falar assim, por exemplo, eu tenho 2 animais na minha mão. O que você acha que eu tenho? Então, eu estou dando uma ideia muito ampla. É diferente do que eu falar assim, eu tenho 2 cachorrinhos na minha mão, eu tenho 2 patinhos na minha mão. Então, eu dou um conceito amplo, né, para a criança começar a pensar aí. Técnica de conjunto aberto, então eu faço brincadeiras com a criança que ela não sabe, ela não imagina o que eu vou falar. Então, aberto, mais aberto ainda, tá? Então eu falo assim, pega esse fantoche, você vai ser o fantoche dessa menininha. E aí eu vou te falar uma palavra e você tem que contar uma historinha. Então vamos lá, eu vou falar a palavra lago, sabe? Tá? Então, lógico que depende, né, gente, da criatividade de vocês e do nível de desenvolvimento que a criança tá para fazer essas atividades, tá? E também vai ter aqui sugestão aos pais a questão da literatura. Tem uma parte bem importante ali eu vou colocar aqui para vocês. Aqui, ó, página 456. Vamos pegar aqui o texto completo, onde que tá agora. Aqui. Nossa, minha garganta tá... Aqui. Aprendizagem por meio da leitura. Gente, aqui. Leiam essa parte toda aqui. Leiam tudo isso. Eu não consigo pintar mais. Por quê? Vamos de rosa hoje. Ó, não consigo selecionar. Mas leiam aqui aprendizagem por meio da literatura, tá? Tem uma parte aqui, ó. Olha só que legal esses itens aqui, ó. A criança escuta enquanto o adulto lê o texto. O adulto escuta quando a criança conta ou lê sobre o texto. A criança imita ou comenta sobre o que foi lido. Fantoches ou figuras reforçam o texto. Os pais expandem a linguagem da criança comentando a história e relacionando-a com outros livros ou com outras experiências que eles viveram. A criança toma a liderança espontaneamente e usa do seu modo a linguagem experienciada pelo livro. Aí ela vai falar aqui, ó. Aqui. Ai, gente, por que eu não consigo pintar, será? Porque esse aqui... Ai, mas não é isso que eu quero. Ai, gente. Não é isso, eu quero marcar o texto, né? Ó, agora não deu mais certo. Bom, enfim, vamos lá. Então, o que ele fala aqui? Agora ficou riscado ali. Mas não vai ficar assim pra vocês não, tá? Sei lá, onde é que paga agora? O que ele vai falar ali? Escutar uma história contada ou lida em voz alta. Prestem atenção. Escutar uma história contada ou lida em voz alta é neurologicamente a experiência de maior conectividade que a criança pode ter com impacto poderoso no desenvolvimento do cérebro, tá? E eu não sei se eu já contei isso na turma de vocês, mas a Luísa demorou para falar. E eu tava bem preocupada, né? Apesar de estimular e bombardear ela com informações. Mas, quando eu comecei a contar a historinha para ela antes dela dormir, ela deu um boom, assim, no desenvolvimento da linguagem dela. Foi muito legal. E ela ficava com aquela carinha, assim, escutando as minhas histórias, quietinha, não falava nada. Só que no outro dia a gente comentava sobre a historinha
E ela pedia de novo, e eu tinha que ler a mesma historinha várias vezes. E isso foi o grande marco, assim, da evolução da linguagem dela. Então, eu realmente concordo com essa parte que fala aqui da historinha, porque realmente é muito interessante. Então, quando eu trabalhava com essa parte de reabilitação auditiva, os meus pacientes sempre, tipo, os 10 minutinhos finais da sessão, a gente lia uma historinha e depois conversava sobre, e às vezes eu dava o livrinho para ela continuar lendo em casa, né? Por mais que a criança não saiba ler, gente, mas ela pega o livrinho desde pequenininha e ela começa a falar, e ela vê os desenhos e ela narra a historinha do jeitinho dela. E isso que a gente tem que encorajar, tá? A criança a fazer. Sugestões aos pais, então aqui vai falar sobre essa leitura, de como encorajar esses pais para realizar a leitura em casa, tá? E agora ficou... Ai, meu Deus, ficou riscado ali. Enfim, vamos lá. Onde que eu parei? No módulo. Vocês estão vendo, gente, como é cansativo? Deixa eu ver. Olha, eu já tô falando 1 hora aqui. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. E módulo 4. Então, módulo 4. Manter a audição. Aqui em audição. Manter a audição pela brincadeira e adivinhar. Seguir a conversação, fala, generalizar os sons, monitorar a produção da fala, linguagem, ampliar a linguagem também, cognição, desenvolver o vocabulário, comunicação, desenvolver as habilidades de comunicação, aí as técnicas desse módulo, técnica less is more, que menos é mais, né? O que é essa técnica? Não vou tanto, não vou estimular com tanta informação essa criança. Eu vou dar uma pausa e vou parar de corrigir, vou parar de insistir, tá? Vou reconhecer os erros da criança, vou considerar esses erros da criança, tá? Então essa técnica é bem legal também. E aí a sugestão aos pais também, para quando a gente estiver nesse módulo aqui. Tá? Evitar corrigir as alterações da criança, porque a criança para de falar, ela dá uma travadinha, então evitar de corrigir, reforçar o modo natural e a produção correta dos sons, reduzir pista visual, né, que é a parte de não mostrar a boca para não fazer leitura, mas sim fazer o reconhecimento do som, né, módulos 5. Priorizar na audição. Priorizar a função auditiva, desenvolver a memória auditiva e o fechamento auditivo. Fala, reforçar a inteligibilidade da fala. Linguagem, conversação, uso de antônimo, o que é o contrário, longe, perto, aberto, fechado, subir, descer, e homônimos também. Dramatização, o fazer historinhas, teatro e tal. Na cognição, reforçar o uso de conceito, história com início, meio e fim. Na comunicação, habilidades de conversação. Técnica de fechamento auditivo e técnica de questões, que são perguntas que você vai utilizar como técnica para obter da criança novas possibilidades comunicativas. Então, chegou a hora de encher a criança de perguntas, tá? Vamos para o módulo 6. Aí, na audição, eu vou fazer memória auditiva, vou sequencializar os eventos, vou desenvolver um monitoramento auditivo da fala e um humor comunicativo, tá? Vou brincar aí, vou dar uma graça para as minhas brincadeiras, porque às vezes a criança deficiente auditiva, ela tem dificuldade em entender duplo sentido, né? Então, se você brinca com ela, faz aquelas frases que a gente sempre usa de duplo sentido, ela não entende, ela não vai entender. Então, você tem que brincar e colocar isso na rotina dela, tá? Aí na fala, aqui eu já começo a trabalhar a articulação, mostrar como é cada ponto articulatório da fala, né? Por isso que até agora eu não falei aqui de ponto articulatório, a criança vai estar falando do jeito dela.
com as trocas dela, até porque o retorno dela é menor, mas aqui eu já começo a trabalhar com essa articulação e com a qualidade da voz, porque normalmente as crianças com deficiência auditiva, como que é a voz? É uma voz nasalada, né? Fanha que a gente fala, por causa da deficiência auditiva. Linguagem, regras sintáticas, então aqui eu começo, lembra que eu falei do aspecto pragmático de linguagem, que é essa conversa com o outro? A sintática é a estrutura da frase, é eu saber falar sujeito, verbo, objeto, né? Eu vou para o shopping. Então, o deficiente auditivo tem essa dificuldade também no aspecto sintático da linguagem, né? Normalmente ele fala como índio, assim, vou ao shopping. Ele não fala o eu, ele tem algumas regrinhas de sintaxe de linguagem que ele não consegue utilizar, né? Tem um trabalho bem legal de uma professora de linguagem, posso achar depois e mandar para vocês, que ela caracteriza essa escrita e a fala dos deficientes auditivos. Então, ela transcreve um trabalho qualitativo, ela transcreve essa fala dos pacientes com deficiência auditiva e caracteriza. É bem bacana, é bem interessante. Acho que até virou um livro depois, é um artigo, mas virou um livro. Cognição, representações cognitivas, emocionais e comportamentais, desenvolvimento do pensamento. Comunicação, saudações e cortesias, então aqui começa obrigado, por favor, com licença, né? Chega na clínica, dá oi para a secretária, dá oi para fono, dá oi para todo mundo, dá tchau, enfim. Técnica do humor comunicativo, aqui a gente já começou a trabalhar no módulo anterior, o humor, não foi nesse, né? É nesse mesmo, ó, o humor aqui. Então, a gente fica mais um pouquinho aqui no humor comunicativo. E também sugestão aos pais, tá? E módulo 7, audição. Eu vou escutar a música e vou cantar aí. Se for menina, né, que elas são mais vaidosas, você pode fazer um show. Você pega um microfone, você põe um negócio nela, uns enfeites de cabelo. Ela vai super cantar, vai super se animar, tá? Fonema S no final das palavras, soletração das palavras. Por que fonema S? Porque o S é um fonema surdo, lembra? E é muito difícil o deficiente auditivo usar o fonema S no final das palavras, no plural, ou, por exemplo, lápis, tênis, eles não conseguem ouvir esse S no final das palavras. Então, aqui eu já começo a inserir esse sonzinho. Linguagem, tempos de verbos, eles têm dificuldade nisso. Então, sabe quando a criança começa, a Luísa tá falando agora assim, mãe, como é que ela fala? Eu di, né? Eu di uma bala para ele. Esses tempos de verbos, a criança da deficiência auditiva, ela continua falando assim, né? Ela não consegue consertar. Linguagem abstrata, contar historinha, a criança inventar historinha. Então, você usa bastante aquele brinquedo que tem na clínica até, que são as gravuras, e você tem que sequencializar e contar historinha. Isso é bem legal nessa fase também. Cognição, conceitos auditivos e cognitivos. Comunicação, aqui a troca de turnos. Vou falar de novo, foco nessa parte de turnos, eu falo, ela fala e responde, enfim. Jogos, música. No jogo, agora é minha vez de jogar. Tem que saber perder, ela pode perder no jogo, ela não precisa só ganhar, né? Que é trabalhar com a frustração desde pequeno, então a gente acaba trabalhando um pouquinho isso também. Música e sugestão aos pais também no último módulo vai ter também, tá? Então aqui tá o quadro resumo dos módulos. Nesse quadro, gente, eu coloquei só os tópicos principais. Você vai ficar muito grande, já ficou grande, ele vai ficar muito extenso. Então, eu coloquei só os tópicos. Aí, para vocês verem, entenderem o que é cada um, vocês recorrem lá ao capítulo completo, tá? Vamos voltar aqui para o meu resumo e aí a gente finaliza. Aqui. Então, aqui o processo terapêutico em 7 módulos, coloquei aqui ver quadro. E a competência conversacional. O que é isso? A competência conversacional é o nosso objetivo principal da terapia e desse método áureo-oral também. Então, o meu objetivo mais amplo, o que é? É que a criança tenha uma competência linguística e comunicativa.
né? E isso a gente conquista com diferentes níveis de assistência, planejamento e intervenção. Então, a gente quer que essa criança se torne linguisticamente competente. Como eu falei no começo, que ela se vire, que ela seja independente, que ela consiga chegar numa padaria e consiga pedir o que ela quer. Que ela chegue num restaurante e peça o que ela quer e o garçom entenda, né? Ou que ela, enfim, algumas situações, mas a gente quer que a criança seja independente. E os pais querem isso também. Não sei se ela vai utilizar Libras ou linguagem oral, ou se ela vai usar até prancha de comunicação alternativa. Mas o nosso objetivo como profissional de comunicação é que essa criança seja independente comunicativamente, né? Então, que ela tenha essa competência linguística, tá? O conhecimento de como a linguagem é usada pela outra pessoa, esse discurso social, faz com que domine o código pragmático e sociolinguístico da comunicação, tá? Então, a gente tem que fazer com essa criança, com esse paciente, que ele tenha essa interação com o outro na sociedade, tá? A competência comunicativa, gente, por que algumas pessoas têm mais dificuldade de apresentar trabalho em sala de aula ou de falar mesmo em público do que outras? Pelo passado mesmo, pelo desenvolvimento, pelo passado da pessoa, pelo que ela foi exposto durante a infância, durante a escola, durante a faculdade. Sempre teve alguém que falou por ela, ou ela sempre foi tímida, ela nunca teve muita opção, ela nunca trabalhou, ela não trabalhou com o público, então essa pessoa vai ter mais dificuldade. Agora, se é uma pessoa, uma criança que, sei lá, né, algum tempo atrás podia, com 14 anos, 12 anos, teve que começar a trabalhar, ajudava na empresa do pai, atendia as pessoas, enfim, tanta coisa pode acontecer que pode tornar essa pessoa mais falante, que ela tenha mais facilidade em se comunicar, né? Sempre tem aquele na turma assim, tal pessoa fala, porque ele fala, ele tem coragem de falar, eu não vou falar, né? Então, são as experiências que a pessoa vive que vai dar essa característica de como que ela qual que é a competência comunicativa dela, né? Então, e isso a gente pode desenvolver, nunca é tarde, a gente pode desenvolver, mas tudo que a gente viveu desde a infância até a adolescência, a faculdade e tal, é isso que determina a gente como competente comunicativo. Por isso que quanto mais estimulada a criança for, quanto mais contextos eu criar, quanto mais capacitado eu for, mais vai ser fácil para essa criança, né, falar e se comunicar com os outros, tá? Então, aqui, fala assim, competência comunicativa se desenvolve da infância e adolescência, influenciada por questões da teoria da mente, a função executiva, o nível de motivação, o aprendizado acadêmico, a linguagem e o meio sociocultural de cada pessoa, né? Que foi o que eu falei, vai depender das experiências de cada um. Os pais, os amigos, as brincadeiras de faz de conta, brincadeiras de fingir, todos os profissionais envolvidos, tudo isso vai facilitar e ajudar a criança a se tornar um competente comunicador, tá? Terapia auroral. Então, para finalizar, gente, a terapia auroral, ela tem como objetivo desenvolver a linguagem falada em idade apropriada, para plena participação na sociedade, tá? Então, desenvolver a linguagem falada em idade apropriada para plena participação na sociedade. Esse é o objetivo da terapia auroral. E a detecção precoce, mais a tecnologia que a gente tem nos dias de hoje, vai gerar brilhantes resultados na criança, tá? Desde que elas tenham um diagnóstico precoce, fechado e uma intervenção rápida e eficaz. Outra coisa que é importante na terapia é realizar a monitoração do que a gente está conseguindo com essa criança, das evoluções, tá? Pontuar isso, fazer uma tabelinha. Existem protocolos que conseguem pontuar e avaliar como que está o aspecto pragmático, como que tá, o que ela vocaliza na primeira sessão, o que ela está vocalizando agora na 10ª sessão. Eu tenho que pontuar isso até para mostrar para os pais, para mostrar para a escola. Então,
E isso é bem importante, eu tenho que me organizar e mostrar resultados. Isso para todas, né? Para todas as terapias. Mas quando se fala de reabilitação auditiva é bem importante. Porque às vezes a criança, os pais não percebem e nem a fono não percebe o quanto ela já evoluiu, né? Então, gravar as sessões, depois transcrever, ver se ela aumentou a vocalização, se ela falou mais palavras, se ela tá me repetindo sem perceber. Às vezes eu não percebo, mas ela tá repetindo. Eu falo uma palavra aqui, eu falei cachorro aqui, vaca. Ela não falou na hora, mas depois lá de novo ela fala o cachorro, né? E ela jogou isso em alguma frase dela. Então, tudo isso eu tenho que anotar e registrar, tá? E em intervalos de tempo, né? Fazer isso, assim, periodicamente, para ver essa evolução, tá? Aff, Maria, gente do céu, cansa. 1h15 falando sem parar. Às vezes eu não sei como é que eu consigo isso. Bom, mas a aula é bem complexa, tá todo o capítulo aqui. Vou mandar tudo para vocês, vai estar tudo no RA certinho. E depois eu vou postar a atividade, tá? Acredito que vai ter dúvida nas atividades, então eu vou tentar escrever o mais detalhado lá para vocês fazerem e a gente vai tirando dúvida no grupo, tá bom? Obrigada, gente. Espero que vocês não tenham dormido, que vocês estejam aí ainda me ouvindo, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima aula. Como diz minha Luísa, se inscreve no meu canal. Tchau, gente. 1h15, recorde.